Olá, eu sou Valdir Alonso do Tributos em Foco. Estamos aqui hoje num formato diferente para gravar o primeiro vídeo do ano. Ele trata sobre um assunto extremamente recente e quente, que é a medida provisória 1202 de 2023, editada no final do ano passado e que traz algumas nuances e alterações aí relacionadas à reoneração da folha de pagamento, à extinção de benefícios do PERSE e à limitação de compensação de créditos tributários decorrentes de decisões transitadas em julgado. E eu estou aqui com um convidado especial, já que o assunto é folha de pagamento, é INSS, para participar desse debate, que é o Alessandro Castro, que está aqui na minha frente. Ele é sócio da Baker Tilly, da parte trabalhista e previdenciária. Então, eu queria dar as boas-vindas para você, Castro, aqui no Tributos em Foco, para tratarmos desse assunto aí muito recente e que vai ter um impacto grande aí futuramente para os contribuintes. Obrigado a todos, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui e vamos falar um pouquinho, né, dessa medida provisória 1202, saiu aos 45 do segundo tempo, exatamente, dia 28 de dezembro, né, grande parte das pessoas já estavam de férias coletivas, estavam tratando já das suas famílias e veio essa novidade, essa surpresa que pegou todo o setor empresarial aí de surpresa. Bacana, legal. Bom, falando da contextualização, né, você já colocou aí que ela foi editada aí no apagar das luzes de 2023, né, importante acho que contextualizar, né, o que é uma medida provisória. A medida provisória, né, como o nome já diz, ela não é definitiva, ela é provisória, ela é um ato, né, unilateral do presidente da República, onde ele edita essa medida, ela tem força de lei por 60 dias, né, ela tem uma validade temporária, e é o tempo que o Senado ele tem, né, o Senado e a Câmara, por sua vez, né, o Congresso de modo geral, tem para poder julgar esse tema e ver se ele vai ser convertido em lei, né? Existe a prerrogativa dela ser prorrogada para mais 60 dias, então ela pode ter uma validade máxima de 120 dias total, mas inicialmente ela vale por 60 dias. Então ela foi ditada ali no finzinho de 2023, passaria a ter valor já, né, em 2024, dentro de 60 dias. Em 60 dias, o Congresso precisa ver se vota ou não, ou se adia por mais 60 dias. E essa medida provisória ela pode ser definitiva se ela for convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela cai e passa a não valer mais, né? Então, deixar isso claro, esse contexto, né? Porque é um ato unilateral do presidente da República e que precisa depois passar pela casa para que vire lei e passe a valer depois de 60 dias, tá? Então isso é importante dizer. O que essa MP ela trouxe, né? Além da possibilidade de reoneração da folha de pagamento para especificamente aí 17 setores da economia que tinham essa desoneração, a gente vai falar um pouquinho mais dela, ela também extingue, né, ou propõe extinguir os benefícios fiscais, né, as reduções tributárias do PERSE, né, que é aquele programa para o setor de eventos em decorrência da pandemia, que desonerava imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então também está cerceando aí, né, tirando esse direito. A gente vai falar de datas também aqui no vídeo de hoje. E também a limitação de compensação de crédito decorrente de decisão judicial, que isso também gerou um barulho bem grande, né? Tem diversas coisas aí relacionadas à segurança jurídica que a gente também vai abordar um pouco. Então, eu diria que esses são os três principais temas dessa medida provisória, né? E é por isso que eu trouxe o Castro aqui para falar um pouquinho dessas primeiras alterações propostas na MP. Falar um pouquinho, resumidamente, né, Castro? A partir de abril, a ideia é que a desoneração ela deixe de existir, né? Então, se você quiser falar um pouco também, quais são os setores que efetivamente terão impacto, dá alguns exemplos para a gente, e quais são esses impactos, né? Na prática, como que vai ser visto essa MP se de fato ela virar lei a partir de abril? Ok, não, claro. Então, é o seguinte, a questão da desoneração da folha de pagamento, né, ela abarcava 17 setores da economia. Então, esses 17 setores da economia, eles não recolhiam imposto sobre a folha, recolhiam com base no faturamento especificamente, né? O que a MP trouxe? Que a partir da competência abril, você não teria, esses 17 setores não teriam mais o benefício da desoneração, eles voltariam a recolher com base na folha de pagamento com a alíquota cheia, que seria 20%, né? E teriam um pequeno desconto, né, nas contribuições. Então, eles dividiram isso em dois grandes grupos, né? Ele não abarcou mais 17 setores completos, ele abriu por KNAI. Tá? Então, assim, o primeiro grande grupo ele é formado por 17 KNAIs. Então, o que acontece com esses 17 KNAIs? Eles voltariam, a partir de abril, a recolher com base na folha de pagamento. Ele teria um pequeno desconto. Em vez de recolher os 20%, por exemplo, no exercício de 2024, eles recolheriam 10%.
Em 2025, recolheriam 12,25%. Em 2026, 15%. Em 2027, 17,5%. E, finalmente, em 2028, voltaria a contribuição normal com base em 20%. Eu posso dar um exemplo para você, por exemplo, desses setores. Então, a gente tem o setor de transporte ferroviário, a parte de transporte metroviário, a parte de TI. Todos esses quinais e mais alguns outros estão abarcados nessa desoneração, mas reoneração, vamos falar assim, né? Que é meio confuso de se falar. E o segundo grande grupo, e que ele tem outros 25 quinais, né? Ele tem a mesma metodologia de cálculo e o que muda basicamente são os percentuais dos descontos que eles vão ter sobre a folha de pagamento. Então esse segundo grande grupo, que é formado, por exemplo, por parte de empresas voltadas para couro, a parte de engenharia, construções de pontes, viadutos e obras de arte, enfim. Esses quinais específicos, eles teriam uma reoneração diferente do primeiro setor. Então, por exemplo, em 2024, eles teriam recolhimento, ao invés de 20%, teriam recolhimento de 15% sobre a folha. Em 2025, de 16,25%. Em 2026, 17,5%. Em 2027, 18,75%. E, naturalmente, em 2028, voltaria com a contribuição normal. Então, esse impacto financeiro que as empresas iriam ter, né, sobre a folha de pagamento é bem significativo. Perfeito. Ou seja, é uma reoneração, mas ela tem um suavizador ao longo do tempo. Né? Ele não volta nesse primeiro momento com a alíquota cheia, mas você vai reonerando ao longo do ano, aumentando essa alíquota sobre a folha. Gradualmente. Então, acaba suavizando esse impacto de reoneração de folha de pagamento. Exato. Né? Mas tem um detalhezinho aí, né, que é a questão do benefício incidir só sobre o salário mínimo, né? Então, queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Você podia contextualizar e dar alguns exemplos aí também para nós sobre essa questão da trava do salário mínimo que tem, porque é uma reoneração que é abrandada pelas alíquotas menores até chegar em 20% em 2028, porém nesse meio do caminho tem uma trava, não é sobre 100% da folha. Né? Exatamente. Então como que isso impacta? O que traz a MP, né? A MP ela é muito confusa em si, né? Então uma dessas alterações, ela coloca uma trava. Então assim, a contribuição que ela que ela teria esse benefício do desconto da contribuição patronal, ela tem um limitador do salário mínimo, que é R$ 1.412 agora, né? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você tem um funcionário na sua folha de pagamento que ele tem um salário de R$ 2.000, ele vai ter um desconto da contribuição com base em 1.412 e a diferença disso para os R$ 2.000 é recolhido com base em 20% normal. Então existe uma trava, um limitador. Se uma empresa é voltada só para empregados que têm ou colaboradores que têm uns salários relevantes, o desconto não vai ser vai ser apenas razoável, né? A contribuição sobre a folha vai ser alta, não tem jeito. Então isso é bem importante, inclusive porque assim, os sistemas de folha de pagamento e as obrigações acessórias que nós já temos hoje, como o E-Social, DCTF Web, enfim, elas terão também que se padronizar e se atualizar para encarar essas novas alterações. Né? Então, sistemas de folha teriam que calcular bases distintas do que é o salário mínimo e a contribuição sobre o salário convencional, e isso ser importado tanto para o E-Social como para a DCTF Web, que é o gerador dos impostos, né? Eles também terão que ser atualizados para que eles consigam entender essas alterações. Perfeito, ou seja, num primeiro momento também traz uma questão de compliance mais complexa, né? Sistêmica. Você vai ter uma questão aí até meio híbrida, né? Você vai precisar fatiar essa folha de pagamento entre até o limite do salário mínimo para cada funcionário, para aplicar essa alíquota reduzida, e o complemento por alíquota cheia. Então, Exato. Ele é um benefício que é suavizador, mas ele é mínimo até, eu diria. Né? Você comentou de ser razoável, mas eu diria até que é mínimo, porque Exato. é sobre o salário mínimo, que passado o salário mínimo você já é onerado pela alíquota de 20%, que é a alíquota normal do INSS patronal. Exato. Né? E só lembrando, Valdir, que as outras contribuições, né, ou seja, alíquotas de terceiros, a alíquota de RAT, o FAP, né, que é o multiplicador do RAT, eles continuam sendo recolhidos da mesma forma. Tá? Então, a única redução que você tem é sobre a contribuição patronal, que seria os 20%. Tanto que você desconta de segurados também, o INSS de segurados, que ele é voltado para a aposentadoria do colaborador, RAT, terceiros, e esse desconto ele continua sendo recolhido e cobrado normalmente. Perfeito, perfeito. Então, tem um impacto grande, né? Se essa MP, ela, né, virar lei, a gente tem um hiato aí, né? Porque como vale por 60 dias, valeria a MP num primeiro momento até fevereiro. Como os efeitos são a partir de abril, por hora, a gente não tem nenhum efeito, certo? Efeito zero.
Perfeito. Então, inclusive, uma informação importante é que as empresas que elas optam já pela desoneração da folha de pagamento devem fazer a opção no início do ano, no recolhimento de janeiro. Isso nada muda. Para que ela tenha o benefício da desoneração e continue tendo o benefício, caso a MP ela não siga em frente, ela tem que ter feito a opção pela desoneração em janeiro. Perfeito. Então, a regra segue valendo, como se fosse desoneração normal, e a gente tem uma indefinição. Se essa medida provisória, ela em 60 dias vai cair, teria um efeito nulo, se isso acontecer. Se ela for prorrogada por mais 60 dias, ela teria um hiato aí de 1 mês, porque a gente chegaria em março, em abril começa o efeito da desoneração. Exatamente. Caso ela vire lei, essa desoneração, conforme nós estamos comentando aqui, ela segue. E se ela não virar lei, mas valer a medida provisória com prorrogação por 4 meses, a gente teria 1 mês funcionando com essa desoneração e depois voltaria com a regra da desoneração. Então, é confuso, mas é isso. É exatamente isso. Perfeito. Então, o que o empresariado ele tem que ficar atento aí nesse momento? Acompanhar se essa medida provisória para fins da desoneração da folha, ela vai virar lei em 4 meses ou em 2 meses, a depender se tem a prorrogação ou não da medida provisória. Porque, de novo, como é uma medida temporária e ela tem efeitos, no caso da reoneração, somente a partir de abril, nesse momento o efeito é nulo. Mas há que se acompanhar esse assunto muito de perto, e já prevê, eventualmente, os efeitos que isso pode causar, porque possivelmente ela vire lei, e se isso acontecer, os efeitos são percebidos a partir de abril, com todos esses limitantes e detalhes que o Castro muito bem colocou aqui. E eu tenho recebido, Valdir, várias solicitações e perguntas do empresariado, que são nossos clientes, efetivamente, já perguntando exatamente isso. Mas e aí, qual que é o próximo passo? O que eu faço? Como que eu me planejo para isso, né? Sim. E é exatamente o que você colocou. A gente tem que manter o jogo da forma com que está sendo, da forma que está sendo tratada, né? Porque efetivamente nada mudou até agora, né? Que os efeitos dela é a partir de abril. Então mantenham com os recolhimentos da forma que vem sendo feito. Se é mais vantajoso pela desoneração, opte pela desoneração. Se for pela folha, continue fazendo pela folha. E segue o jogo da mesma forma. A pressão das outras partes, então a pressão por parte do empresariado e dos demais setores da economia está muito forte, né? Sobre essa MP. Então todo dia que você liga ao rádio, você escuta novidades e burburinho sobre, ela não vai para frente, a desoneração vai voltar, e que setor que vai mudar, ou se a MP vai ser reeditada. Inclusive, eu vi uma notícia ontem sobre isso, né, falando que a MP possivelmente vai ser reeditada. Nada concreto, né, muitos burburinhos ainda, muitos barulhos de mercado. Mas temos que ficar atento todos os dias, porque novidades irão acontecer, isso eu não tenho dúvida. Sim, estamos falando de Brasil, né? Exato. Sempre um grande desafio aí a gente acompanhar as mudanças, né? Tem uma pergunta aqui também relacionado à manutenção do benefício, né? Em relação à diminuição do número de funcionários, né? A MP ela também traz um adendo relacionado à manutenção do número de funcionários, né? Então, te fazer uma pergunta para que você possa contextualizar aqui, né, para nós esse tipo de regra, né? Então, a MP ela diz que a empresa não pode tem que ter o mesmo número de funcionários ou mais para que você entre nessa regra de desoneração fracionada, digamos assim, a partir de abril, com essas alíquotas, ainda que pelas bases mínimas, né? Por exemplo, uma empresa que precisa demitir, que está num processo de esfriamento ou que tem uma certa sazonalidade, ela, né, termina ou começa o ano com um pouco mais de funcionário por uma questão do negócio dela e no decorrer do ano acaba esfriando um pouco mais e ela vai recontratar lá no fim do ano, porque esse é o ciclo de mercado dela. Ela estaria dentro dessa, poderia usar essa desoneração? Como que vai funcionar isso? Uma parte muito importante da MP, ela trava exatamente isso. Ela fala que você não pode ter sazonalidade de funcionários. Ele não fala com essas palavras, mas o que ele trava? Ele fala o seguinte, olha, em janeiro de cada ano seria a sua fotografia. Você não pode ter menos funcionários do que janeiro. Então vamos supor que você em janeiro tenha 150 funcionários. E por um motivo específico de sazonalidade, enfim, você precisou desligar funcionários e está com 90 funcionários em fevereiro, vamos falar de abril, né? De abril para maio. Em maio você fez a sua opção lá e você detectou que você está com 90 funcionários. Teoricamente, pelo que está na MP hoje, você não poderia usar o benefício, porque você tem menos funcionários do que janeiro. Então, o governo com essa MP, ele quer que não gere o desemprego.
né? Mas é muito complicado você falar nisso, porque existem empresas que trabalham exatamente como você falou, sazonalidade, né? Tem a parte de vendas, tem a parte de fabricação, então é muito confuso você manter exatamente o número de funcionários. E aí vem outra dúvida, né? Legal, em maio eu tenho 90 funcionários, eu não tenho benefício para aquele mês. Agora em junho eu contratei os funcionários de novo e estou com 150. Eu posso usar o benefício de novo? Pela interpretação que a gente tem da MP, sim. Mas isso não está claro na MP. Se eu perco o benefício para o ano todo ou se eu perco só para a competência que eu tenho um volume de funcionários menor. Então isso é mais uma situação que está gerando várias dúvidas, vários conflitos aí nas discussões que tratam especificamente dessa nova edição da MP. Perfeito. E depois também se a empresa precisa recontratar no fim do ano, né? Exato. Por algum motivo, se ela volta a ter o benefício. Exato, porque as Então, empresas que estão em crescente ou que são sazonais, elas fazem exatamente isso, né? Elas desligam funcionários quando não precisa daquela mão de obra e contrata. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo específico aqui, empresas que trabalham na parte de cultivo de cana-de-açúcar, né? Existe a temporada de safra, então eles contratam funcionários, desligam funcionários. Como que fica isso? Né? A gente não está falando especificamente do... É só um exemplo que a gente quis dar da movimentação e da sazonalidade de funcionários. Então isso já está gerando diversas discussões e creio eu que se a MP ela for para frente, mas for reeditada, uma das partes que vai precisar ser novamente escrita vai ser essa parte da manutenção de funcionários. Perfeito. A lei possivelmente vai ter que tratar de mais detalhes e mais, né, parágrafos aí, incisos, para que isso também fique mais claro, né? Exato. Então, como tudo no Brasil, foi aparentemente, né, MP editada às pressas para não perder o exercício de 2023 e conseguir fazer valer algumas coisas aí já a partir de 24, mas ainda, digamos assim... Requer vários ajustes. Sim, e muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte aí dentro dos 4 meses, né? Tá ótimo. Entrando um pouquinho em outro assunto, a gente tem também a questão, como eu comentei aqui, da extinção dos benefícios do PERSE, né? Então, muito parecido com a folha de pagamento, a partir de abril existe a possibilidade de reoneração do setor de eventos, né? Lembrando que o PERSE é aquele, né, programa especial de ajuda ao setor de eventos, por conta da pandemia, que sofreu muito esse setor, e ele trazia a redução a zero, né, das alíquotas de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, ou seja, os tributos federais. A partir de abril, então, a MP ela também reonera, né, e ela diz que todas as empresas que estariam debaixo do PERT, né, ou melhor, que estão debaixo do PERT, do setor de eventos, eles precisam retornar o pagamento da contribuição social, do PIS e da COFINS. O imposto de renda ele volta a ser reonerado somente em janeiro de 2025. Tá? Então, também os prazos aí são bem parecidos com a reoneração da folha, mas também existe a previsão aí, né, de cerceamento dessas alíquotas zero do setor de eventos, né? Importante dizer que esse benefício do PERSE, né, ele foi concedido por prazo determinado, ele ia até 2027, assim como a oneração da folha ia até também dezembro de 2027, então são coisas que estão andando meio que em paralelo, né? Nos parece que o governo está com uma avidez de aumentar a arrecadação em diversas frentes e aí está trabalhando com datas parecidas e retirando benefícios aí para tentar equilibrar suas contas, né? Só para dar uma informação, né, Valdir? Não é nem uma informação, né? Mas parte da matéria que eu vi ontem sobre essa questão aí da desoneração da folha, reoneração do PERSE, ele tratava de que a intenção seria você voltar com a desoneração de folha de pagamento normalmente, né? Ou com algum tipo de alteração, mas eles tinham deixado de fora essa parte do PERSE. Né? Uhum. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, que pode acontecer sim, né? De alguma parte dessa MP ela cair, mas outra parte ela continuar sendo válida, né? Perfeito. Isso é bem possível, né? A MP ela trata de vários assuntos, é um dispositivo legal só, mas na conversão de lei, né, o Estado, o Senado e a Câmara dos Deputados vão votar e decidir, eles podem decidir por um assunto virar lei e outro não, né? Então, por isso que, mais uma vez, a gente precisa reforçar aqui a necessidade de acompanhar o tema dessa medida provisória de perto nesses primeiros 4 meses do ano aí, pelo menos, tá? E o último assunto também importante aí, né, ou dos mais importantes que essa MP ela trouxe, é a questão da limitação de compensação de créditos, né? E aí também bate um pouco aqui na área de tributos e na área também, de certa forma, aí, trabalhista, né? Porque você pode ter um crédito oriundo de decisão judicial da parte trabalhista, né, na esfera federal, ou
também da parte tributária, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI ou qualquer outro tipo de tributo federal, né? E essa MP, ela colocou um limitador para compensação. Então, esse limitador são para créditos acima de 10 milhões de reais e qualquer empresa que tenha uma decisão judicial transitada em julgado, da qual lhe conceda o direito de um crédito acima de 10 milhões de reais, ela entra nessa regra da MP que coloca alguns limites de compensação. Esse limite ele vai ser graduado em função do valor do crédito, então subentende-se quanto maior esse crédito, vão ter regras mais específicas, né? E o que se sabe é que também tem um limitador de uns 60avos do valor total do crédito mínimo. Então tem um piso e vai ter uma regra de transição aí escalonada conforme o valor do crédito, né? É isso que a MP impõe, né? E nesse momento já começa a gerar também uma certa confusão aí jurídica, uma certa insegurança jurídica, né? Que no Brasil é muito comum essas discussões, né? Então, a gente surge até algumas perguntas aqui, né? Relacionadas ao cerceamento, por exemplo, se estamos falando, né? A MP não deixa claro, assim como tem diversos gaps ali, a gente pode dizer, em relação à parte trabalhista, em relação à limitação, se isso vale para decisões judiciais que serão futuras, ou se já vale para decisões judiciais passadas, né? Ou situações que eventualmente, olha, eu tive a decisão judicial, ainda não formalizei o pedido de compensação para a Receita Federal, está dentro dessa regra, não está, eu vou bater num limite ou não, né? Então a gente começa a fazer diversas perguntas, as quais não está claro na medida provisória, né? E aí, Valdir, você vai... vamos falar um pouquinho de orçamento, né? Da parte econômica. Então, se uma das suas respostas aí for sim, né? Que ela tem essa interferência, pode acontecer de uma empresa que ela ter feito todo um planejamento orçamentário para 2024, por exemplo, e ela ter que mudar todo esse planejamento, ou esse orçamento, porque ela vai ter que voltar a pagar o imposto. Então, basicamente, Sim. quando você fala de créditos que são antes do E-Social, né? Que você que não pode fazer a compensação cruzada. Exatamente. Então você tem que compensar efetivamente com aquele tributo, isso fica muito difícil. Então você volta a recolher o imposto que você já não estava planejado, né? Depois da compensação cruzada, ok, porque aí você consegue compensar com outros impostos. Mas isso é muito impactante, né? Quando você pega créditos que são antes do E-Social. Perfeito, perfeito. Empresas que elas não têm, né, os créditos para compensar, né? Elas já ficam meio que à margem, né? Porque se eu já não tenho débito para compensar, como que fica, né? Eu não vou usar esse crédito dentro do período, né? Mas para empresas, acho que tem um montante de débito alto e o seu crédito de decisão judicial ele também é alto, eu poderia fazer, né, essa compensação. E aí, essa MP, ela limita, ela trava, né? Mais ou menos como a trava do imposto de renda. Então, assim, eu tenho um dinheiro a ver com o governo, esse direito ele já foi, né, me concedido e me garantido via judicial, tem uma decisão final em meu favor, e a medida provisória ela diz, olha, tudo bem, mas eu vou te devolver debaixo dessas regras aqui. Então, se eu tenho, vamos imaginar aqui, 100 milhões de reais para recuperar, estaria dentro aqui dessa regra. E, eventualmente, eu tenho um débito em algum mês por acumular PIS, COFINS, imposto de renda trimestral, contribuição social, IPI, eventualmente, de 5 milhões, muito possivelmente eu não vou conseguir compensar esses 5 milhões porque eu tenho uma trava mensal pelo tamanho do meu crédito. E é uma coisa sem nexo, né? Ou seja, você está me devendo e eu tenho que pagar um imposto para você Exato, ainda, mesmo você me devendo. Exato. Então, segura um pouco, me paga o complemento e mês que vem você continua compensando esse débito. E é aí que vem muito, né, a discussão que já está gerando em torno desse assunto, que é questão, né, da violação da coisa julgada. O que é isso, né? Você tem uma decisão judicial julgada em definitivo que te deu esse direito. E a Receita Federal está violando esse direito, porque é uma obrigação dela, até pelo artigo 170 aqui do CTN, que é o Código Tributário Nacional, né? Que garante ao contribuinte o direito de reaver tributos que ele pagou indevidamente ou a maior. É um direito que já está garantido via judicial. Então, essa MP, né, já se fala, ela viola a coisa julgada, que é a decisão judicial que garante esse direito, viola o artigo 170 do CTN e também pode entrar até em situações aí, digamos assim, de confisco, né, que é o apoderamento ali do Estado por algo que não seria dele, porque ele está deixando de devolver algo que é de direito do contribuinte, né? Então, resta claro aqui que esses três principais pontos da MP, eles visam muito a questão caixa. Arrecadação. Então, né, o primeiro cerceia um benefício da folha e vai aumentando a alíquota.
O segundo, ele cerceia o direito de alíquota zero do PERSE e reduz, ambos iam até dezembro de 2027, e você passa a receber mais dinheiro ao longo do tempo. E a limitação de compensação, ela aumenta também esse recolhimento, porque, por exemplo, nos exemplos que demos aqui, obriga, em situações, o contribuinte a pagar, mesmo tendo direito a ressarcimento. A finalidade da MP é uma só, né? É aumentar a arrecadação. Não tem, né, outra linha de raciocínio. Perfeito. O vídeo de hoje tratou sobre a medida provisória 1202 de 23, com a participação do Alessandro Castro, sócio da Baker Tilly. Queria agradecer a todos que ficaram até o fim do vídeo. Obrigado, Castro, pela participação. Imagina, é um prazer e eu tenho certeza que em breve teremos mais novidades sobre esse assunto e sobre outros assuntos da parte trabalhista e previdenciária. Certamente você, com certeza, vai ser figurinha carimbada aqui no ano de 2024. Foi só a primeira. Exatamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, gente.